Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, o nosso encontro semanal, aproveitando esse espaço, esse momento para as nossas reflexões. Gostaria de, nesse momento, trazer a você um instante para pensarmos um pouco sobre um detalhe significativo que acredito seja importante para a nossa continuidade na existência material, com equilíbrio, com energia, com sustentação. E me refiro ao desapego. Especificamente quando nós percebemos que ciclos terminam e ciclos iniciam. Se nós olharmos na prática, nós podemos entender, por exemplo, que um dia, no momento que dá 0 horas, é o mesmo momento das 24 horas do dia anterior. Então, o mesmo ponto que marca fim de um dia é o mesmo ponto que inicia o seguinte. Então, quando um ciclo termina, o outro inicia imediatamente. Não existe um intervalo de tempo entre um ciclo e outro. Dessa forma, nós podemos compreender que a vida está cheia de situações como essas, onde nós podemos perceber que ciclos terminam e outros começam. Então, veja, só que aí tem uma questão interessante nesse processo. Se nós estivermos apegados com determinadas situações do ciclo anterior, nós vamos ter dificuldades de vivermos o ciclo que inicia. Ao invés de vivermos bem o ciclo que inicia, o ciclo novo, estaremos com a nossa energia voltada lá para trás. Então, tem uma imagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, uma imagem mental, claro, que poderíamos pensar o seguinte. Se você estiver apegado, se você estiver apego aos seus brinquedos lá de trás da infância, quando você voltar lá para trás para pegar os seus brinquedos, você já não está mais na idade de contemplar aqueles mesmos objetos que são os brinquedos da mesma forma. Você já não é mais uma criança. E quando você volta para lá, por mais apego que você tenha, esses objetos, esses brinquedos, eles não farão mais sentido na sua vida no momento presente. Isso significa que o tempo passou. Isso significa que você amadureceu, que você cresceu, que você aprendeu outras coisas e que, se você voltar a brincar com os mesmos brinquedos, você simplesmente não está evoluindo, você está regredindo nas suas oportunidades de crescimento e desenvolvimento pessoal. Às vezes, essas situações não são das melhores, até porque nós estamos falando aqui de uma coisa muito óbvia, né, para as pessoas. Ah, é claro, é lógico que eu não vou brincar mais com os brinquedos que eu tinha, com o carrinho que eu tinha, com a boneca que eu tinha, não vou brincar mais de casinha, não vou brincar mais disso ou daquilo. Claro, isso é evidente, fica claro para todo mundo. Mas existem situações que nós podemos nos envolver muito e termos dificuldades de desapegarmos. E é aí que vem os nossos desafios. A vida vai passando, conforme nós vamos passando por determinadas situações, nós podemos compreender um pouco melhor a nossa dinâmica na existência material. Às vezes, nós não conseguimos andar para frente, ou não caminharmos, ou não progredirmos, ou não termos uma energia de prosperidade, justamente por conta de estarmos ligados no passado. Se você percebe algum tipo de ligação importante do seu passado, que você não consegue se desligar, e essa ligação importante, ela pode ser coisas boas ou podem ser coisas ruins. Por exemplo, o ódio ou a raiva de alguém que te fez alguma coisa lá atrás. Se você não tem, nesse momento, a possibilidade do perdão, do entendimento e da compreensão, vai ficar difícil só para você. Só para você. Até porque tudo passou, e se você continuar guardando isso em si, essa energia vai impedir você de receber coisas diferentes. É a mesma coisa que nós estarmos no emprego, por exemplo, numa atividade profissional, seja ela qual for. Pode ser CLT, pode ser autônomo, enfim, pode ser diversas formas. Se você está numa determinada função
e você gostaria de que as coisas fossem diferentes, e não trabalha para essa mudança, e acaba se acomodando onde você está, isso pode levar você a uma situação de estagnação e a tua energia cada vez mais parada nessa dinâmica profissional pode levar você a uma dificuldade de compreensão do porquê as coisas estão se tornando difíceis na sua vida. Mas é justamente porque, nesse momento, você talvez não tenha percebido que aquela situação com a qual você está envolvida não te permite desenvolver ações diferentes. Ou porque você não percebe, ou porque você não quer, ou porque você está cansado ou cansada daquilo que você está vivendo, e aparece um certo desânimo. Isso também, de alguma forma, pode configurar um certo apego a uma zona de conforto, ao qual eu talvez tenha desistido de progredir, não vejo mais perspectivas no futuro e acabo meio que me colocando numa posição de resguardar aquilo que de fato é seguro, que a gente considera seguro, né? Porque, na verdade, segurança mesmo, segurança de fato, no mundo material, não existe. Então, existem várias situações onde nós podemos ver isto acontecendo. As pessoas que elas fogem de ter determinadas situações, elas vão encontrar as mesmas situações se elas não desenvolverem em si mesmas um aprendizado necessário para a mudança interior frente àquilo que ela não gosta, não aceita e não admite na sua vida. Isso é muito claro quando nós falamos sobre a nossa necessidade de trabalharmos nossas sombras. Então, veja, um assunto leva ao outro, na verdade. Quando nós falamos sobre apegos, são situações que nos colocam em determinadas condições onde nós não conseguimos progredir, onde nós, de alguma forma, nos sentimos estagnados. E por mais que você queira evoluir, crescer, se desenvolver, tornar a ter uma sensação de felicidade, de tranquilidade e de paz, você não vai conseguir se você não olhar de fato para aquilo que você está vivendo no momento presente. O momento presente ele serve para quê? Para que você identifique em si mesmo, para que você consiga perceber em si quais são os elementos que estão, de alguma forma, te tocando, te incomodando, te incentivando, de alguma forma colaborando com o seu processo de crescimento. Se você perceber coisas positivas, ótimo, guarde isso, registre isso, porque isso é seu. Se você percebe coisas que não estão tão bem, um certo pessimismo, ou alguma sensação assim que não é das melhores, observe isto também. Não fuja delas, não fuja das sensações negativas. As sensações negativas ou as situações difíceis ou complicadas, elas estão no nosso caminho justamente para podermos progredir e crescer. Se você foge dos problemas, que aqui, lembrando bem, não é para voltarmos a termos problemas ou desejarmos ter problemas para podermos crescer. Não é isso que eu estou falando. Aqui não é uma sessão de masoquismo. O que eu estou dizendo é, se nós temos alguns problemas, precisamos enfrentá-los e aprender com eles. Quais são os elementos importantes naquela determinada situação problema, naquela relação problema, naquele momento que é difícil, o que é que existe aí na nossa vida, no nosso caminho, para que possamos progredir. Se nós olharmos para isso, nós vamos compreender que uma boa parte está relacionada com apegos a questões anteriores, onde nós perdemos energia. Se eu não tenho aquela pessoa que eu gostaria de ter do lado, puxa, eu terminei o relacionamento, ou a pessoa terminou o relacionamento comigo, ou aconteceram coisas como traição, separação pela morte, pela desencarnação, coisas do tipo um chefe que mandou embora e foi injusto, foi uma pessoa truculenta, foi uma pessoa grotesca na vida, ingratidões e coisas do gênero. São coisas que interferem no nosso caminho.
E se você não cuidar disso, você vai continuar com esse obstáculo dentro de você. E a energia não vai prosperar. Se nós olharmos para o convite que a vida nos faz, o convite da vida material. O convite da vida material é uma oportunidade onde aqui não é colônia de férias. Aqui é um lugar de trabalho espiritual. O nosso propósito de vida é um propósito de vida espiritual. Você veio da espiritualidade com a intenção de desenvolver alguma coisa em você aqui. Para quê? Para que quando você volte, para que quando você voltar para lá, você traga isso bem desenvolvido em si mesmo. Esse é o objetivo. Ah, não, mas eu quero minha família estabilizada, família feliz, todo mundo com saúde, dinheiro no bolso, né? Todo mundo canta no final do ano, né? Adeus ano velho, e muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Todo mundo deseja isso. São as questões que nos envolvem. Relacionamento, dinheiro e saúde. Então, quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para coisas de fato importantes. Mas se nós tivermos dificuldades em áreas importantes da nossa vida, e são questões que nos tocam, se nós não temos a colaboração de pessoas, se nós não temos o que nós gostaríamos, nós estamos aqui para um trabalho de aprendizado, de superação. Então, o convite é aprendermos a crescer, aprendermos a fazer melhor, aprendermos a superar, aprendermos a ter mais consciência sobre nós, aprendermos a ter mais autopercepção sobre nós, aprendermos a fazer diferente. E é assim que, de lição em lição, de trabalho em trabalho, de ações em ações, de experiências em experiências, nós vamos dando um passo acima. E é certo que, na vida material, em função de uma série de inseguranças nossas perante algumas situações, nós podemos desenvolver frustração, ansiedade, depressão, nós podemos desenvolver uma série de problemas de ordem emocional, de ordem de saúde, de descontrole, desarranjo no próprio organismo. Nós podemos desenvolver tudo isso, que são elementos que mostram que precisamos trabalhar em nós o nosso campo das emoções, dos sentimentos e das sensações. Então, veja, se nós estamos numa dinâmica tão complexa, o que nós poderíamos fazer para termos esta melhor condição? De aprendermos, por exemplo, a nos desapegarmos, a termos mais equilíbrio. Nós podemos, por exemplo, nos preocuparmos com aquilo que nos alimenta. Não somente o alimento material, mas o alimento energético, o alimento da energia, o alimento espiritual, que são situações que nos alegram, situações que te permitem sentir um pouco mais de tranquilidade. Como, por exemplo, viver com pessoas com as quais você se sente bem. De você fazer coisas, mesmo que sozinho ou sozinha, que você faça algo que te traga a sensação de bem-estar, de tranquilidade, de prazer de estar com você. A vida nos oferece grandes oportunidades, como, por exemplo, no envelhecimento, nós vemos que, conforme o tempo vai passando, a vida também vai se transformando. A vida, por ser impermanente, ela não é estanque, ela vai mudando com o tempo. Se você tem filhos, os filhos vão crescendo, os filhos vão indo para as suas vidas. E se você se toca de que você não cuidou de você, a tendência de pai e de mãe, ou a tendência de quem cuida de alguém, quem cuidou de alguém desde pequeno, é se apegar a essa pessoa. E ter muitas dificuldades e não conseguir, talvez, liberar com tanta facilidade para que vá para a sua própria vida. Então, nós falamos aqui de momentos muito significativos que poderíamos prestar um pouco mais de atenção. Se a vida te convida hoje a elementos importantes, a situações importantes, a situações desafiadoras no teu caminho, principalmente relacionadas
a desapego, isto é um convite muito significativo que você recebe na tua vida no momento presente. Nós não estamos aqui para desenvolvermos o que o mundo nos oferece como condições de estabilidade, de tranquilidade. Evidentemente que você pode trabalhar para ter conforto, você pode trabalhar para ter a vida que você acha que tem que ter, a casa que você tem que ter, o carro que você tem que ter, a saúde que você pode tratar e cuidar do seu corpo. Você pode trabalhar para isso, evidentemente. Mas o que a vida trouxer para nós, no sentido de aprendizado, devemos ter um pouco mais de cuidado. Porque se eventualmente as coisas não saíram como você gostaria que elas tivessem saído ao longo da sua vida, existe um aprendizado aí de nos desapegarmos dos nossos conceitos ou das nossas ideias sobre como a vida deveria ser. A vida é o que ela é, e ela é o resultado das nossas escolhas, escolhas do presente e escolhas do passado. Muito importante lembrar isso. Nós estamos aqui vivendo momentos importantes de ressignificação, de transcendência e superação. E é isso que importa para nós no nosso caminho de vida. Se eventualmente nesse momento você sente que de alguma forma você precisa se desapegar de algo, como por exemplo, lembrando daquela passagem de Jesus, quando Jesus chama alguém para trazer a ele para junto de si, para que esse novo discípulo pudesse acompanhá-lo, e esse discípulo recebe a notícia que o pai tinha morrido, e ele pede a Jesus 3 dias para que ele pudesse enterrar o próprio pai e fazer as suas obrigações como filho. O que Jesus diz? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você não tem que fazer lá. Siga-me, venha comigo. Você vem comigo. Então, o que isso significa? Puxa vida, mas é meu pai e tal. A gente pode cair até aqui numa questão de discussão sobre a importância do cuidado com os familiares. Mas isso é simbólico. Isso é muito importante para a nossa perspectiva, de olharmos o que realmente importa no nosso caminho, de saber que a nossa atenção e cuidado deve ser para com a vida. Se você é pai ou mãe, se você tem alguém importante na tua vida, independente de ser pai ou mãe, se você é filho, é muito importante que você olhe para frente, para o seu caminho de vida. O seu caminho de vida, ele não pode ser cortado por nenhum outro interesse. Não, mas eu tenho um filho, eu vou dedicar a minha vida a ele. Ou a minha filha, eu vou dedicar a minha vida a ela. Ou a minha mãe, eu vou dedicar a minha vida a cuidar dela. É importante tudo isso. Mas a sua vida não é cuidar dessas pessoas. É colaborar com essas pessoas. Se for preciso um cuidado, ok. Se for preciso uma ação especial, ok. Mas desde que você não descuide também da sua própria vida. Porque existem muitas pessoas inseguras, muitas pessoas imaturas, que apoiam as suas vidas em cima da vida dos outros. E não conseguem viver o que precisam viver. E isso é difícil para nós. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa desafiadora. Pais frustrados, pais obsessores, isso existem. Quando eu falo pai, estou falando de pai e mãe. Né? Então, pessoas desequilibradas emocionalmente que tratam, por exemplo, seus filhos como bebês e já são adultos ou quase adultos, não permitindo com que eles voem, com que eles vão para a vida. Isso é um apego à própria necessidade. E existem pessoas que cuidam dos outros porque ela não tem o que fazer com ela mesma. Já pararam para perceber isso? Ou para talvez compreender dessa forma? Aqui é um assunto que pode trazer a você alguns incômodos, ok? Então, se alguma coisa aqui te incomodou, eu diria que ótimo,
olhe para você. Você não precisa aceitar essas ideias, mas é importante que você olhe para você. É importante que você compreenda o seu próprio caminho. É importante que você assuma as suas responsabilidades. É importante que você saiba que a porta estreita, que nós estamos na existência material, que são os momentos difíceis para que cada um vai passar, isso aí é de cada um. A desencarnação é de cada um. Nós vamos trabalhar para que possamos, quem sabe, colaborar com a vida das pessoas com as quais a gente goste. Eu tenho 3 filhos. Um está na Califórnia, outro está na Austrália e outro está em Curitiba. Eu estou na cidade diferente deles, mas continuo com a mesma ligação, com o mesmo carinho, com o mesmo amor por eles. E eles estão seguindo as suas vidas. E cada um que seguiu para a sua vida é um ciclo que termina e outro ciclo que começa. Se eu mantiver apego e dizer não, você não pode ir, porque a família tem que estar unida, você não cumpre com a sua tarefa. Você não cumpre com a sua tarefa. A família é um ponto de encontro para que cada um siga o seu caminho que achar conveniente. Não existe uma diferença, não existe uma distância entre o amor entre 2 pessoas. Isso é muito importante, que nós podemos ter felicidade e olharmos para as nossas próprias vidas de uma forma em que cada um vai seguir o seu programa e aquilo que está dentro da sua própria alma. E não necessariamente cada um deva viver aonde esteja todo mundo, que pode ser um apego a essas pessoas e não permitir com que elas avancem para seus caminhos. Evidente que isso não é uma regra geral. Claro, você pode ter relações muito importantes e significativas em qualquer situação, de pessoas próximas, afins, que estão progredindo e crescendo. Ok, porque o programa delas, o programa desse grupo é mais próximo. E tem outros que não. Outros que há uma necessidade de um trabalho individual, de um trabalho, um caminho mais consigo mesmo. E está tudo certo. Se nós mantivermos o amor, o entendimento e a compreensão, nós vamos, de fato, seguirmos adiante na nossa vida com muita tranquilidade. E outra, você já parou para pensar que essas pessoas que hoje são muito queridas a você, como eu comentei, o que eles eram no passado? Não eram seus filhos, não eram seus pais. Eram outras personalidades que, nesse momento, foi combinado que vocês viessem dessa forma. E depois dessa, como é que continua? Continua com os elos afetivos que nós cultivamos aqui. Se nós estamos num caminho e que estamos aqui num processo de desenvolvimento, precisamos também nos desapegarmos dos problemas do passado. Precisamos ter o desapego daquilo que foi o ódio, a raiva, a diferença, a briga, a confusão, para que apareça no nosso caminho o entendimento, a compreensão no primeiro momento, depois as afinidades, o amor e a aproximação. E assim nós vamos seguindo. O trabalho para termos consciência é um trabalho muito significativo. É um trabalho difícil de se fazer, porque nós somos espíritos ainda muito tacanhos na percepção maior da espiritualidade. E estamos seguindo nesse caminho, para que possamos ter luz, para que possamos ter paz, para que possamos ter harmonia interior. Espero que você fique muito bem. Espero que essas reflexões te tragam elementos importantes para que você seja chacoalhado, claro, senão a gente não evolui, e ao mesmo tempo envolvida com muita luz e muita proteção, para que possamos seguir adiante com paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido, sempre presente amigo Jesus
nos proteja, nos ampare na nossa jornada e que nós possamos nos ligar a esse nosso grande amigo fazendo o nosso melhor, porque aqui não existe anjo nem santo. Aqui nós somos espíritos ainda num processo de desenvolvimento, com as nossas características ainda a serem desenvolvidas, com as nossas condições, nossas habilidades ainda sermos desenvolvidos nesses processos de vida que nós estamos mergulhados. Muita paz, muito amor e até o nosso próximo encontro. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. Mande seu recado, mande sua crítica, mande sua sugestão. Se você está aqui no YouTube, deixa o seu like, manda o vídeo aí para alguém que você acha que pode receber esse tipo de informação ou que precisa, ok? Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.